informar vocês quando fosse começar a gravar. Tá bem. Os alunos que não estão presentes, eu acho que é a menina que eu chamo de representante da turma, é que vocês são de diversas turmas, né? Não sei se alguém está sem acesso a essa plataforma. Vocês conhecem algum colega que não está conseguindo acessar? Aí eu vou pedir que vocês peçam para entrar em contato com o NES, tá bem? Com o coordenador. Queria agradecer, assim, já a presença de todos. Sei que é um esforço também para estar se atualizando nas plataformas, para estar buscando conteúdo e que a gente continue. Esse ensino à distância, vocês sabem lá, a gente teve conversas, me coloco o contrário muitas vezes, porque perde o contato cara a cara, o contato visual, e torna mais difícil, às vezes, explicar algumas dúvidas. No entanto, a disciplina de vocês, na forma como a gente está fazendo, que é com o uso do software, do AutoCAD, né, para auxiliar o aprendizado do projeto arquitetônico, a representação do projeto arquitetônico, ela facilita a questão de estar sendo à distância na forma como a gente conseguiu agora estabelecer, que eu vou apresentar para vocês como é que ela vai funcionar, né, para essa plataforma do Teams. Agradeço a compreensão de vocês, porque os professores da engenharia, a gente tem se reunido bastante, né, junto com os professores do curso de arquitetura, a gente não trabalha com EAD. Para mim, foi uma grande novidade ter que procurar softwares, procurar plataformas que conseguissem trabalhar com gravar as aulas, nos preparar. A gente não estava preparado realmente para continuar à distância essas aulas. Mas a quarentena nos levou a isso e agradeço então a compreensão de todos os alunos que estão aí e levem em consideração isso também em outros professores. Eu imagino que vocês têm professores mais velhos, né, mais antigos, que devem estar sofrendo bastante para conseguir se adaptar e se atualizar, né? E como que a gente vai conseguir trabalhar dessa forma à distância. Uma vez dito isso, eu queria colocar para vocês que a disciplina vai seguir da mesma forma como a gente tinha programado, tá? Hoje tinha um aluno ali colocando no grupo do WhatsApp uma atividade que não foi passada por mim, tá? Então, eu vou colocar para vocês no grupo do WhatsApp e no grupo e lá no AVA o que que vocês têm que entregar, tá bem? O que que acontece? Vou abrir aqui uma entrega de algum dos colegas de vocês, deixa eu abrir aqui. Vamos abrir aqui, visualizar, modo de leitura, tá. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Do Adão, Patrick e Felipe. Essa é a entrega deles. Tá todo mundo visualizando, pessoal? Deu certo? Sim, tudo certo. Então, a entrega que era para ser feita, ela teria o programa o plano de necessidades, tá? Ali, na verdade, vocês apresentaram uma descrição da família dos clientes, tá? Faltou o programa de necessidades do lado, tá? Então, estou aproveitando o trabalho dos colegas para dizer, o programa de necessidades é a lista dos compartimentos, tá? Tem um fluxograma, tá? Perfeito, tá? E tem a planta de situação lá embaixo, perfeito, tá? A planta de situação aqui. E o extra, tá? Que eles colocaram, que não necessitaria. Essa parte aqui, que é a planta baixa, a gente só começou na sala de aula e fomos interrompidos até se adaptar agora com a questão da aula à distância, tá? Pelo coronavírus. Bem, nessa planta, eles já colocaram o mobiliário, que era importante para a gente ver o pré-dimensionamento. Eu estava conversando mais cedo, muitos colegas chegaram agora, que teve um colega perguntando se era uma planta... Deixa eu só fechar aqui. Se era só uma planta baixa,
com a planta baixa, não é a planta baixa técnica, tá? Essa planta baixa é uma planta baixa esquemática que a gente vai elaborar. E agora eu vou compartilhar a tela do meu AutoCAD. Aqui, ó. Lembram que a gente chegou a fazer isso aqui em aula? Tá? A gente começou a pré-dimensionar os banheiros, né? Fazer estudos de pré-dimensionamento de banheiro. E eu pedi que vocês fizessem em casa a cozinha, a lavanderia, a suíte, todo o organograma e todo o programa de necessidades. O resultado que vocês chegariam, pessoal, seria isso daqui, por exemplo, ó, uma tipologia de dormitório, escritório, tá? Uma tipologia de um outro tipo de dormitório solteiro. Deixa eu ver aqui. Estão enxergando, pessoal? Sim, estamos enxergando. Sim, agora sim. Tá tranquilo, Sam? Tá tranquilo? E essa é a dificuldade da aula à distância, tá, pessoal? Vou pedir que vocês, eu vi que vocês já estão meio craques, já estão desativando os microfones para não dar o eco, mas eu de vez em quando vou ter dúvida o quanto vocês estão conseguindo acompanhar, se alguém está com problema. Aí essa pessoa que tiver algum problema ou não está conseguindo acompanhar, liga o seu microfone e me interrompe, por favor, tá bem? Aí eu interrompo menos. Mas de vez em quando, porque eu não fico vendo, quando eu estou mostrando a tela do AutoCAD, eu não estou nem vendo se vocês estão saindo e me deixando sozinho na sala. Então, pessoal, aqui são tipologias Professor, dessas... aquelas datas que estavam no cronograma, elas vão ser alteradas ou vai seguir a mesma programação que já estava? Não. Então, elas vão ser... a B1 está em aberto, tá, pessoal? A B1 está em aberto. Só que, a princípio, o calendário acadêmico segue normal, vocês vão ter as avaliações. Essa disciplina, como ela é blend, tá? Vocês vão ter aquela prova no final. Eu não sei ainda não tem... Como está muito em aberto, se vai sair da quarentena, quando vai sair, a gente ainda não conseguiu definir quando é que vai se retomar a normalidade das atividades, tá? Mas até lá a gente tem que ficar fazendo os conteúdos, indo no AVA, acessando, que vocês têm aquelas atividades para irem fazendo. Não sei se vocês colocaram em dia, aproveitaram a quarentena já para adiantar as aulas do AVA. Sim. Tudo copado já. Sim, já está tudo feito. Beleza. Então, o que é importante? A gente vai, nesse AB1, ela não está definida se eu vou poder aceitar e postar ela. Eu já sei que eu vou poder ir cobrando isso como trabalhos de avaliação continuada, tá? Eu vou conversar com o NES que eu queria fazer a B1, essa entrega desse trabalho, independente do que está lá esperando o andamento lá do que vai ser visto ou as indefinições que está para toda a Croton, né? Então, para que a gente conseguisse manter essas datas. Por que é importante a B1? Muitos de vocês já estão adiantados até para a B1, tá? Que já sabiam o AutoCAD, já sabem desenhar uma edificação. Faltam ainda alguns itens, porque se a gente deixa a B1 mais estendida, a B2 vem muito em seguida. E a B2 vai ser uma entrega minha da casa completa, tá? E vocês vão ter a prova ainda. Então, por isso que eu não queria deixar acumular. Entenderam, pessoal? Por isso a gente vai estender um pouquinho as datas de entrega, mas a B1 eu vou seguir exigindo ainda a entrega da casa, do estudo da casa. Esse estudo que nem os colegas de vocês fizeram, que é aquele estudo com o mobiliário ali, tá? Uma planta baixa esquemática. Não precisa ter cota, não precisa ter nada. Mas tem que estar em escala, tudo direitinho. Bem, continuando então, pessoal. Vocês chegaram a conseguir elaborar esses pré-dimensionamentos aqui? Pessoal? Ô, professor, Sim, consegui. eu entreguei o trabalho para o senhor, só que eu não coloquei na folha aquela que nem o senhor mostrou aí. Eu deixei no CAD mesmo. Tinha que botar na folha? Não, podia entregar no CAD mesmo. Podia ser o arquivo do CAD. A gente combinou, lembro antes eu saí que poderia ser arquivo do CAD, poderia ser uma imagem até, como vocês conseguissem, tá? Ainda a gente ainda não fez. Tá certo. Olha aqui, ó, pessoal. Eu não vou abrir o arquivo agora, mas deixa eu só ir colocando para vocês.
podem me enviar o arquivo do CAD. A gente vai chegar depois a aprender a usar o layout, tá? Mas vamos... Olha aqui, ó. Isso aqui era importante vocês terem feito para ter os pré-dimensionamentos das peças, para depois a gente montar a planta, tá? Eu vou considerar aqui que eu montei essa planta daqui. Na tentativa de agrupar aqueles pré-dimensionamentos e montar o organograma do jeito que eu tinha feito, o resultado no terreno foi essa implantação aqui, tá? Bem, esse resultado aqui, ó, sem as cotas também, isso aqui é um resultado que eu esperava que vocês chegassem agora para essa entrega, tá? Todo mundo compreende o que é isso daqui? Ô, professor, me tira uma dúvida. Eu não fui Tira. na última aula. Eu não fui nessa última aula, beleza? Aí a minha planta eu tava fazendo com materiais já, com blocos prontos. O senhor quer que faça esses blocos ou pode usar os... Pode usar blocos prontos. Beleza. Só tem que ter os blocos para a gente conferir se estão bem pré-dimensionados as peças, tá? Se eu tenho espaço de circulação, se não está grande demais. Agora eu desliguei, né? Desliguei umas layers ali. E nem mostrei para vocês o comando. Mas era isso aqui, ó. Era para ver se estava bem pré-dimensionado, se não estava pequeno demais, como é que estava. Na aula, eu mostrei para vocês, a gente fez a gente desenhou os mobiliários rapidinho, para ser rápido, tá? Porque às vezes a gente vai desenhar um mobiliário e vai levar mais tempo do que desenhando a peça inteira, né? Ou desenhar uma casa inteira. Então, como tem blocos prontos, podem usar os blocos, tá, pessoal? Não vou pedir para vocês passarem o trabalho de desenhar blocos se tem... Tinha um colega aí de vocês que tinha, não me lembro quantos mil blocos, tá? Acho que ele até colocou no grupo lá. Bem, pessoal, vamos lá. Então, dando continuidade, eu queria passar aqui para o PPT. Deixa eu só encerrar aqui. Eu já vou seguir no CAD, tá? Esperem um minutinho. Eu tenho que abrir. É isso aqui mesmo. Tá, botei a apresentação. Pronto, consegui. Bem, pessoal, eu quero que vocês elaborem uma planta de implantação, tá? Nessa planta, vai ter que ter, pessoal, umas informações que são a relação com o entorno, tá? Recuos, tudo que vai ter. E também eu queria que vocês colocassem os aspectos legais, os aspectos do programa de necessidades, a localização do empreendimento na cidade, muitos de vocês já fizeram, tá? E aí eu queria que vocês colocassem nessa planta, isso aqui é o Elvan Silva falando o que é o lançamento de partido, que é a etapa que a gente está. Eu vou deixar vocês lerem isso em casa, tá? Vou focar mais, vou passar, vocês podem ler em casa com calma, tá? O que é um termo técnico, o que vai ser avaliado no projeto de vocês. Acho que essa etapa, isso aqui é importante eu falar para vocês, tá? Mas o que eu quero falar é que a gente vai fazer essa primeira entrega, é um lançamento de projeto, tá? Não é o projeto completo, não é o projeto técnico todo projeto arquitetônico para ficar tramitando na prefeitura com todas as plantas, fachada, cortes, não precisa tudo isso, tá, pessoal? Vamos lá. O que eu vou avaliar desse projeto de vocês? Todo o projeto que vocês vão entregar para concurso, seja para o que for, ele vai ter critérios de avaliação, tá? Nesses critérios, eu peguei uns critérios que o Elvan Silva coloca, tá?
que para mim são bem racionais, então eu acho que vocês podem até criticar o projeto de vocês a partir deles. Primeiro é a necessidade, tá? Então, a necessidade do projeto de vocês, ela dá a adequação que o projeto tem a uma determinada necessidade do cliente, tá? A uma solução, a adequação de uma solução a uma situação problema, tá? Então, como os clientes de vocês já apresentaram as necessidades e tinham características dos clientes, o primeiro passo que eu avalio se o projeto de vocês está bem, se ele está atendendo a essa necessidade. Correto, pessoal? Entenderam esse item? Sim. A resolvibilidade. Então, é a capacidade do projeto em resolver os problemas no contexto do terreno que vocês têm, no contexto da família, nas dificuldades, como é que o projeto de vocês resolveu isso. Então, é um outro item que eu vou dar nota, tá? Como isso foi resolvido, tá? Esse é o mais simples deles. A otimização. Esse é um critério importante, né? Porque é o que eu estava falando ali, para vocês botarem a mobília, né? A otimização está significando que, além de ser uma solução que vai atender às necessidades, que vai estar bem resolvida, pode estar atendendo às necessidades, pode ter uma boa resolubilidade, o projeto de vocês, mas não está bem otimizado. Como é que pode ser um projeto não otimizado, pessoal? Com baixa otimização. O projeto pode ser mais caro, professor. Desculpa, não escutei? Cortou um pouquinho. Pode se tornar mais caro. Isso. A otimização vem isso. A gente acaba, às vezes, fazendo coisas grandes demais, mal dispostas, e então não tem uma otimização dos espaços, otimização dos recursos. Isso daí é um item que eu tiro bastante nota, tá, pessoal? Então, ele requer, então, essa coerência entre a etapa da necessidade, da resolubilidade e também da otimização. Otimização dos custos, otimização das soluções apresentadas, tá? Então, o próximo item que eu avalio é a viabilidade, tá? É um conjunto de aspectos que permitem avaliar a execuibilidade da proposta, em termos condicionantes de ordem tecnológica, econômica e legal. Bem, vamos colocar assim, ó, vocês fizeram em desacordo com o recuo da prefeitura. Passaram da taxa de ocupação, coisas que a gente já conversou em aula, tá, pessoal? Você já tem que saber isso aí. Então, ele não está atendendo isso, ele não é viável, porque o projeto de vocês não poderia ser executado. Esse é um item, em desacordo com as normas. Viabilidade econômica, tá? Então, vocês estão fazendo um projeto que é tudo de vidro, tá? É todo de vidro. Além da questão dele custar muito mais caro do que... Pessoal, está dando má qualidade na rede. Vocês estão conseguindo me escutar? Eu tô. Ainda tô. Travando um pouco. Tá bem. Então, vou falar devagar. A viabilidade, além da questão, por exemplo, se eu propusesse uma casa toda de vidro, ela teria a questão econômica, que custaria muito mais cara, não teria necessidade disso, toda de sei lá, tipo, um metal importado, uma liga de aço importada que toda cromada a casa. Não tem necessidade uma casa ser assim. Bem, então a gente está indo contra a viabilidade. Outra questão seria a viabilidade também em questões que vão para o lado da sustentabilidade, né? Se torna insustentável o cara tem que ficar todo o tempo com ar-condicionado, se fosse toda de vidro, né? Então, na viabilidade, vão tirar uma nota ruim se a casa não estiver bem resolvida. O grau de definição. Bem, o grau de definição dessa etapa, ele é bem baixo, mas a gente tem que conseguir, eu tenho que conseguir ler, né? Ler o projeto de vocês e entender a espessura das paredes, aonde estão as portas. Então, tem que ter um grau de definição para já apresentar esse partido, tá? Então, esse é um outro item.
Quanto à comunicação, pessoal, é que eu não posso, é que nem se fosse um desenho à mão. Eu não posso entregar um desenho com uma folha toda amassada, toda suja, tá? Como eu estou apresentando esse projeto com clareza, cada nomezinho da prancha ali, da escala, tudo isso daí tá como eu estou comunicando as minhas ideias. Seria como vocês fizessem um trabalho acadêmico lá para outro professor, tá? Qualquer um que tem que ter capa, tem que ter o nome completo do aluno. Tudo isso vai estar na questão da comunicação. Então, esses 6 itens são os itens básicos para avaliar o partido arquitetônico que vocês vão me apresentar. Vocês vão ver essa imagem e vão se perguntar assim, precisa entregar em 3D? Não, não precisa me entregar o 3D, tá, pessoal? Mas vocês têm que imaginar a casa, e eu vou dar uma pequena aulinha aqui, para vocês tentarem depois desenhar, lançar à mão mesmo, para vocês conseguirem visualizar essa casa tridimensionalmente, porque a gente precisa representar o corte, a fachada, a gente precisa ver o volume. As edificações no mundo real, né, elas têm 3 dimensões. Elas não são planificadas que nem a gente está desenhando aqui no AutoCAD, né? Então, a gente tem que buscar imaginar essa edificação, como ela vai ficar numa forma tridimensional, tá bem? Então, vamos lá. Quando a gente está lançando o partido, a gente pode ir lançando à mão livre desenhos bem esquemáticos que já vão definir a implantação e também a volumetria. Observem que esses desenhos aqui no canto esquerdo superior, temos uma implantação da casa lá, em que a gente vê o telhado ali, um telhado 2 águas, vê esse alpendre que tem ali na volta ali, e uma vegetação, como é que está inserida nesse terreno, né? A gente tem depois uma vista de frontal, em que mostra a questão do desnível e um corte esquemático ali, né? Para mostrar como é que é essa cabana. Bem, isso daí já está me mostrando como é que é a concepção desse projeto, que está erguido é tipo uma palafita, né? Então a gente tem já a tipologia construtiva também um pouco nesses desenhos esquemáticos, tá? Então vamos lá. Aqui também tem essa definição. Como a gente está no AutoCAD, aqui também, então, como as plantas, a elevação, as vistas frontais e lateral, nos dão a ideia já dessa volumetria. Com essas vistas, eu já conseguiria imaginar a volumetria por essa perspectiva axonométrica, tá? Mas só as vistas já me dão uma ideia da volumetria dessa edificação, tá? Bem, vamos lá. Lançamento do partido. O que vocês têm que me entregar? A planta baixa mobiliada esquemática, na escala 1:100. Corte esquemático. Fachada esquemática. Pessoal, o pessoal que está me entregando já num arquivo PDF, que já sabe gerar do AutoCAD, exportar do AutoCAD, como se fosse plotando em PDF, pode me entregar em qualquer tamanho de prancha, tá? Só que tem que ser nessas escalas, 1:100, correto? Quem ainda não sabe, pode me entregar no arquivo do AutoCAD. A gente vai chegar nisso na questão da plotagem, tá bem? Todo mundo entendeu o que é para entregar? Sim. Sim. Vamos lá para o AutoCAD. Tá. Bem, pessoal. Conforme vocês teriam definido o mobiliário dessa casa daqui, vou copiar isso aqui para o lado. Comando copy.
vocês com o comando copy poderiam ir agrupando e montar aqui já facilmente esse quebra-cabeça praticamente, né, pessoal? Esqueci de botar aqui no pré-dimensionamento a garagem. Na hora que vocês fossem agrupar essas, ia ter que modificar um pouquinho os pré-dimensionamentos que vocês fizeram. Aqui, como eu já modifiquei para encaixar, está encaixando muito mais fácil. Vocês iam ter que imaginar e ir modificando esses pré-dimensionamentos para conseguir reconfigurar aquele organograma que vocês fizeram, tá? Organograma. Com o comando copy, o comando move, tá? Eu praticamente, ó, vou pegar e editar agora aqui, ó. E o comando stretch. Lembra que eu ensinei o comando stretch para vocês na primeira aula? Bem, olha aqui. Remontei a casa aqui. Aí eu teria que colocar ela lá no terreno. Faltou a garagem. A garagem agora. Aqui estaria a minha casa. Faltou o alpendre também. Aqui estaria a minha casa montada de acordo com o organograma que eu resolvi o programa de necessidades, tá? Como eu dispus o programa de necessidades no organograma, deu o resultado assim com os pré-dimensionamentos da minha casa. Os limitantes que ficou, se tivesse ficado mais larga, vou dar um exemplo para vocês, deve ter ficado, ó, o meu terreno tem 12 por 22. Tem 12 de largura, tá? Ó, eu não preciso ter essas paredes aqui, eu vou fazer uma sala integrada. Aí eu vou dar o comando tr-trim. Ah, minha cozinha, aqui também é uma cozinha americana. Então posso fazer isso aqui também, ó. tr-trim. Aqui eu já estou com a minha cozinha, faltou uma layer aqui, então por isso que ela não está. O balcão, uma cozinha americana, a sala, eu tenho uma garagem, tenho um banheiro, tenho um dormitório de solteiro, um dormitório para visita e escritório. E tenho a minha suíte aqui. Não é suíte ainda, porque não tem um banheiro. Então vamos botar um banheiro lá. Se eu botar aqui, vai ficar muito pequeno. Olha aqui, eu vou usar o comando mirror, pessoal. MI é o mirror. Eu escolho o eixo, qual é o eixo que eu quero espelhar, e ele me pergunta ali se eu quero apagar o objeto anterior, né? Eu vou botar yes. Ó, porque senão eu ia ter uma cópia em cima do que eu fiz. Tem o comando retângulo agora aqui, só para fazer rapidão, ó. Offset, ponto 15. E vou dar um trim. O trim, pessoal, ele funciona da seguinte forma. Se eu selecionar aqui esses objetos e der o trim,
essa linha daqui, ela vai ser seccionada a partir dessa e desse elemento, tá? Então, olhem aqui, acabei de dar esse trim daqui que eu não queria dar. Vou voltar. Comando TR é o comando trim. Bem, vou mover essa porta. Temos agora um quarto, uma suíte que talvez esteja superdimensionada. Dá para fazer um close aqui, o que quiser. Temos a casa, só que ela não está no terreno. Faltaria eu colocar, e vocês vão ter que colocar aí no terreno de vocês, os acessos, como é que se dão os caminhos, se tem piscina ou não tem, se tem um furô, como é que é esse espaço, se no espaço gourmet aqui se comunica com o quarto, como é que funciona essa casa nesse terreno, tá? Isso tem que estar na implantação. Se tem vegetação, tem bloquinhos de vegetação também. O cara tem uma horta no fundo da casa, uma horta na frente, tem um pomar. Como é que é essa casa no pátio e no jardim? Como é que é no recuo lateral? Como é que... Então tem que ter tudo isso e tem que estar cotado, tá? Tem que ter cotas. Bem, vamos lá. Agora, para a gente continuar, eu tenho que, além de imaginar, considerando que vocês teriam montado, que nem eu montei aqui, todos esses pré-dimensionamentos, um item importante da planta esquemática, tá? Aqui está tudo bagunçado, ó. Eu teria que agora passar limpo tudo isso aqui. Tá um monte de sujeira. Porque olha aqui, ó, não bateu aqui, ó. Fui fazer rápido agora com vocês aqui, não bateu. Tá. Pessoal, o próximo passo que eu vou fazer agora é limpar esse desenho daqui. Eu estou com a Layer 5 aqui. Infelizmente, já está com a Layer. Podia ser uma Layer base, tá? Mas é importante eu trabalhar com as layers corretas para mim depois conseguir exportar, tá? Esse comando que eu acabei de dar é o comando fillet, tá? Esse comando fillet, ele une duas linhas que estão perpendiculares umas às outras, não paralelas. Ele não consegue unir linhas paralelas, mas sim linhas perpendiculares. Vou dar esse canto aqui, ó. Então, eu posso fazer o comando fillet de novo. Observem um erro comum do pessoal que está usando o AutoCAD executar, que é, vou fazer aqui, né, que já está dado o trim, que é deixar uma layer por baixo, tá? Vocês estão enxergando a layer vermelha aqui, tá? Que é dessa abertura. Eu vou mover aqui para a gente enxergar. Ó, movi aqui. O que acontece se eu imprimir em PDF ou imprimir numa impressora dessa forma como está aqui esse meu quarto? O que vai acontecer? É que a layer da parede ela costuma ser uma layer mais grossa. E aí ela vai ficar por cima da layer da abertura, que é uma layer mais fina. Perfeito. O computador, na verdade o AutoCAD, na hora que ele exporta, ele considera isso que o colega falou. Nós temos uma layer grossa, uma layer grossa, uma linha grossa, tá? Uma layer que representa uma linha grossa embaixo e uma linha fina em cima. Se vocês fossem riscar num papel, aí desenhar à mão essa planta, imaginem que vocês pegaram uma caneta nanquim grossa, riscaram. E aí, em cima dessa linha grossa riscada, vocês vão riscar com uma nanquim fina. Não vai aparecer, né? Vai ficar a layer grossa, né? Vai ficar a linha grossa. Então, é essa lógica que a gente tem que cuidar. Por que eu tenho troca de cor aqui? Troca de layer? Justamente porque, pela norma de representação que a gente tem na NBR, aonde eu tenho a alvenaria é a linha mais grossa, que nem estava nos falando o colega agora, tá? E aonde eu tenho as aberturas
Imagine, então, que esse plano que secciona a casa aqui e cortou no meio, ali onde estava a abertura, ele está vendo em vista a parte de baixo lá da janela, né? A pingadeira. Então, é mais fino ali. E a mesma coisa quando a gente corta o vidro aqui, ó. O vidro poderia ter só 2 linhas, tá? Não precisaria ter as 3. Já está simbolizado uma abertura. Às vezes colocam até uma linha só, tá? Eu já acho que fica bonitinho assim. Aqui está explodido, pessoal. Não era para estar explodido isso aqui. Vamos criar um bloco. Bem, vamos continuar. Se a gente deixar isso aqui, então, tá errado. Então, tomem cuidado e deem os trims, tá? Selecionem. Eu fiz agora assim, ó. Eu vou fazer um trim certinho. Vou selecionar essa linha e vou dar o trim. Olhem aqui. Viram? Já ficou, então, sem a layer azul ali por trás, tá? Vou mostrar aqui. Tá. Pessoal, observem uma coisa aqui. Como esse bloco aqui está explodido, está acontecendo... Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou primeiro mover isso aqui para cima, para a gente visualizar. E vou criar aqui um bloco de janela, que está me irritando esse bloco aqui. Rapidão. Tem os objetos, tá? Botei aqui. Pronto. Ok. Tá. Tá certo isso aqui? Tá certo essa forma de representação? Não teria que fechar a parede ali? Perfeito. É isso aí. Eu tenho que fechar. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é importante vocês fazerem, tá? Parece bobagem, mas não é. Tinha uma sujeira ali, né? Olha o que é o desenho, ó. Olha o cuidado aqui, ó. Olha o AutoCAD. O AutoCAD entrega, olha ali aquele fio de cabelo ali, tá me dando problema no desenho, ó. Ó. Agora eu teria que conferir. O que aconteceu? O que deixou esse meu desenho torto? Só editei aquilo ali. Quando a gente clica 2 vezes no objeto, ele vai nos mostrar os problemas. Bem, pessoal, vamos lá. Ele vai abrir o bloco, o editor de bloco, tá? E aí, no editor de bloco, eu posso entrar e editar o meu bloco, tá? Então, esse daqui é o editor de bloco. E eu tenho que ir lá no canto para fechar ou salvar. Existe uma outra forma de eu editar o bloco. Eu clico no objeto, clico com o botão invertido direito. O botão invertido vocês acham engraçado, né? O botão direito. E aí tem uma opção aqui que é Edit Block in Place. Eu gosto bastante de usar essa opção, pessoal. Às vezes a gente quer editar o bloco com alguma referência do que está no desenho. Então, se eu vou lá para aquela janela do editor de bloco, eu enxergo o bloco isolado. Quando eu boto para editar no lugar, ó, também vai aparecer aqui, ó, referência edit. Ele vai editar o bloco da mesma forma, aquela referência de bloco que a gente tem. Está aqui o bloco, só que a gente está enxergando o resto do desenho. Ah, porque eu quero alinhar com a porta. Ó.
Aí, para isso, eu poderia estar usando o editor de bloco, o Edit in Place, tá? Vamos lá. Isso aí vocês vão ter que fazer em toda a casa de vocês. Bem, isso vai demonstrar qual orientação solar vocês vão colocar as janelas, que dimensão de janelas vocês estão colocando, as aberturas, portas. Ah, eu preciso ter acessibilidade, professor. Não estou exigindo que todas as casas sejam acessíveis. Quem quiser colocar a casa de acordo com os padrões de acessibilidade, deem uma olhada na questão das dimensões das portas para passar, as dimensões que a gente tem que ter no banheiro, barra de acessibilidade, como é que é um banheiro para portador de PDC, tá? Pessoa com esqueci o nome, tá? Mas não é mais PNE. Então a gente tem que olhar as questões da acessibilidade, não é obrigatório na residência unifamiliar, mas quem quiser fazer está liberado na minha disciplina para fazer isso, tá? A gente vai ter que ter uma rampa em vez de degrau, como é que tá os desníveis, cuidar isso, tá? Mas já aproveitem, já que essa casa aqui, vocês estão com, todos que me entregaram até agora, não estão com terrenos muito apertados e estão com área sobrando, coloquem aberturas, portas também confortáveis. Não vão ficar fazendo banheiros que tem que ter uma porta de 60, que fica difícil a locomoção, tá? Façam ambientes confortáveis, tá? Para os fluxos e para o uso. Depois de ter feito isso, pessoal, vocês vão alocar e vão colocar, lembram que a gente tinha o recuo de ajardinamento, quem queria ter, então vocês coloquem uma distância de recuo de ajardinamento, quem tem, coloquem os recuos laterais. Aí vem uma questão que ninguém me perguntou. Eu posso... Quantos metros eu tenho que deixar uma janela do vizinho? Deve variar de acordo com o plano diretor, mas deve ser 1,5 m. Correto, pessoal. Vai variar de acordo com o plano diretor e com os códigos de normas e posturas, né? Se a gente não achar isso no plano diretor, às vezes tem nos códigos de normas e posturas nas suas cidades aí que vocês forem trabalhar. O que acontece? Como os planos diretores e os códigos de normas e posturas, eles seguem uma base única praticamente, então dificilmente a gente vai encontrar diferença nisso. O recuo lateral das aberturas para os vizinhos, de fundos ou nas laterais, ele vai ser também dependendo de qual peça que tem essa abertura. O que eu estou querendo dizer? Se for um banheiro, eu posso ter 1,5 m. Se for um quarto, eu tenho que ter 2 metros. Tá? Por quê? Depende, isso varia da parte da circulação da casa, talvez? Na verdade, vai depender. Isso aqui vai mudar, pessoal. De sol. Porque se eu colo no vizinho, o que acontece? Não adianta nada ter uma abertura grande, né? Deixa eu tirar aqui. Peraí. Não adianta nada eu ter uma abertura muito grande, porque o meu sol não vai conseguir, se eu fizer colado lá no vizinho, eu vou ter sombra o tempo inteiro. Eu acho que teve um aluno, um colega de vocês aí que falou sobre isso, né? A questão da orientação solar e das janelas, né? Então, quando eu deixo que o dormitório tem que ter uma distância maior, eu estou querendo que tenha mais entrada de vento, trocas de ar e também iluminação. Por isso que os recuos de área de grande permanência tem que ter recuos maiores e também aberturas maiores. Áreas de baixa permanência podem ter recuos menores, tá? Então, por isso, não se fiem só na questão do plano diretor, diz que é isento de recuo, aí bota a janela colada, tá? Não pode, tá? Então, tá. Então, uma coisa que vai determinar que a gente vai colocar aqui, quando a gente for montar a casa de vocês, é as aberturas em relação aos vizinhos também. Tá bem, pessoal? Alguém aí tem churrasqueira? Uma dúvida. Tu diz em relação
ao vizinho, mas isso também é relacionado ao muro da casa, né? Sim. Aí tu tá me colocando assim, ó, eu tenho que ter 2 metros do muro ou 2 metros do vizinho? Não, o certo seria 2 metros do muro. É 2 metros do limite do vizinho, tá? Eu posso deixar 1,85, vamos colocar assim. Ah, beleza, pode descontar a parte do muro. Isso, tá? 2 metros do limite do meu terreno. E 1,5 m para banheiros, tá? Banheiros, lavanderias. Olha só, falando agora, então, tu tava falando disso daí dos muros, né? Tenho que ter muro? Quem tá analisando aí já viu que isso aqui é muro, né? Isso aqui é amarelo aqui que eu desenhei, né? Sim, sim. Na verdade, isso aí depende muito onde está sendo construído também, né? Depende, se a gente vai fazer num condomínio fechado, É, não o pode ter, né? condomínio pode exigir que não tenha, tá? Ou aí a gente pode ter assim, ó, áreas que tem o recuo de ajardinamento. Eu não posso fazer um murão fechado. Eu posso fazer um murão fechando toda a frente da minha casa e ter Não, só um portão fechado? não. Não, né? Eu tenho que ter permeabilidade, tá? Então, nas áreas, onde a gente tem recuo de ajardinamento, eu tenho que ter permeabilidade visual aonde tem esse recuo de ajardinamento. Tá, pessoal? Então, já tomem esse cuidado aí quando colocarem um muro. Posso ter grade? Grade perfeito. Grade tranquilo. Podem fazer uma cadeia lá, uma baita altura pode ter. Tá, e outra Tela, coisa pode ser. também, a parte, se for uma residência de esquina, tu não pode ter dos dois lados, né? Perfeito. Vou te mostrar aqui se essa casa daqui, ó, fosse de esquina. Ô, professor, só uma coisa, tu botou o AutoCAD lá embaixo. Agora ele tá muito pequeno pra gente olhar. Não sei o que que tu fez aí, que ele foi lá pra baixo. Ué? Peraí, fui eu que fiz ou tá assim para todo mundo? Tá normal pra mim? Eu tô Ô, vendo Nath, normal. É normal. clica 2 vezes no onde tá o AutoCAD lá embaixo que ele vai voltar pro meio lá. Ah, Ah, tá. pode crer, pode crer. Fui eu que fiz cagada aqui. Tá. Pessoal, Eu até acho que o aplicativo faz sozinho de vez em quando, mas aí é só fazer isso aí que volta ao normal. eu ainda tô meio engessado ainda no aplicativo. Qualquer coisa me deem um grito aí. Olha só, pessoal. Se fosse o terreno de esquina e não assim, ó, de meio de quadra, que nem tá aqui. Se fosse um terreno de esquina, a pergunta do colega é muito válida. Eu teria que ter 2 recuos de ajardinamento. O recuo de ajardinamento, ele se dá do alinhamento predial. Então, se essa área onde eu estou construindo essa casa tem recuo de ajardinamento, obrigatoriamente eu tenho recuo nas duas faces, quando é de esquina. Eu tenho recuo nessa daqui, ó, e nessa daqui. Aí a pergunta, qual o recuo? Isso é dado no plano diretor, tá? Qual é o recuo de ajardinamento? Mas aí eu tenho que fazer, se é recuo de ajardinamento de 3 metros, eu vou ter que recuar 3 metros aqui e 3 metros nessa daqui. Pergunto para vocês, se o recuo de ajardinamento era 3 metros. Não, sei que tem um lado que pode ser menor, só não tenho certeza de qual. É isso mesmo, tá? O lado menor é o da lateral da casa, né? Isso daí. Esse aqui, ó. Então, aí aqui eu poderia fazer de 1,5 m. 1,5. Ó. Então, a minha casa ficaria com essa forma aqui, ó. Eu poderia deixar 1,5 m dessa lateral e 3 metros dessa, se ele fosse de esquina. Tá?
Alguém pegou terreno de esquina? Não lembro agora nos trabalhos. Uma outra mudança no terreno de esquina é que, obrigatoriamente, vocês têm que entregar no conjunto de plantas do projeto arquitetônico 2 fachadas. A fachada frontal e uma fachada lateral das 2 ruas. Comumente, colocam no nome da fachada a orientação geográfica ou o nome da rua daquela face. Compreenderam? Sim. Tá. Então, continuando aqui, esse é o tema de vocês, para vocês elaborarem para a próxima aula e trazerem as dúvidas, tá? Vocês conseguirem juntar as peças com o mobiliário, tá? O mobiliário de vocês, mobiliário copiado, tanto faz. Bem, vocês têm que colocar as aberturas que comportam as janelas e portas-janelas, tá? Na representação em planta baixa, a janela e a porta-janela têm a mesma representação. Se eu colocar aqui, ó, esse quarto, uma porta, já está até ali, ó. Uma porta-janela que daria para um alpendre aqui, ó. Sairia para cá, para esse alpendre, a representação dela é igual da janela, tá? O que muda para a gente saber que isso aqui é uma janela e esse aqui é uma porta-janela? Não tem o peitoril, professor, na medida ali da janela, depois eu vou botar a medida. Perfeito. Eu tenho que ter a cota, a legenda, na verdade, a legenda me informando se eu tenho peitoril. O colega falou perfeito, tá? Olha aqui. Por isso, essa informação aqui já é importante vocês irem colocando. Vou ensinar vocês a fazerem agora. O que é que está escrito aqui nessa minha janela? Ela tem 1,40 de largura por 1,10 de altura e tem um peitoril de 1,10. Aí vou fazer a pergunta para vocês assim. O mais comum que tem é a gente alinhar portas e janelas. Vocês já observaram isso, né? Nas edificações. Sim. E a gente pode alinhar as janelas e as portas, tá? E aí, então, na verdade, aqui ficou desalinhado, né? Se a gente considerar que aqui ficou com 2,20, né? E quanto que tem uma porta? 2,10. Então, qual cota que eu vou arrumar aqui? Na opinião de vocês. Qual cota que é melhor eu arrumar? Hã? O peitoril de 1 metro. Perfeito. É importante vocês terem a trena aí na casa de vocês. Observem que em áreas de serviço, por exemplo, cozinha, o peitoril de 1,10 é bom, né? Porque aí a gente consegue ter o balcão embaixo. No quarto, já é bom quando a gente tem um peitoril mais baixo e consigo aumentar a janela. Eu diminuindo a janela aqui, estou diminuindo a área de luz, a ventilação, né? Então, já que a gente está com... Claro, a gente tem que pensar assim, a abertura é uma das partes mais caras sempre das edificações. Então, a gente ficar aumentando muito as aberturas também não... Lembrem daquele critério lá de viabilidade, né? Que eu vou avaliar. Professor, é necessário botar essa cota ou pode apresentar a planta com legenda? Tipo, janela 1, janela 2, janela 3? Tu pegou a parte que eu ia falar. Olhem aqui, pessoal. Eu posso criar uma tabela de aberturas, tá? Uma legenda de aberturas. E aí eu colocaria aqui J1. J2. E aí eu criaria depois, futuramente, a minha legenda de aberturas, em que eu teria uma tabelinha aqui, tá?
J1. Aí a gente já não coloca assim, ó, não coloca dessa forma. Nós vamos colocar a tabela a largura, a altura, podem botar H ou A, e o peitoril, tá? E a gente vai colocar também, quem faz legenda de abertura, pessoal, normalmente coloca já o tipo de janela, que agora eu posso até mostrar para vocês aqui, que essa janela aqui não está dizendo se ela é de correr, se ela é maxiar, qual é que é o estilo dela, né? Mas quando a gente faz a legenda de abertura, a gente já coloca. Tem gente que faz uma legenda mais completa ainda e já coloca se ela é de alumínio, se ela é de madeira, até cor da janela. Quanto mais especificado, melhor, né? Mais fácil também depois a gente prever os custos e já comprar o material correto, tá? Mas a legenda de aberturas é bastante usada. Aí eu vou ter aqui, além de J1, ao invés de colocar a dimensão da porta, eu vou botar P1, P2, P3 e vou botar lá na legenda também, tá, pessoal? Como é que é a legenda de porta? É o tamanho da folha pela altura da folha. Não é o vão. Lembram que eu falei em aula que o vão ele é maior do que a folha da porta para a gente conseguir colocar o marco, conseguir fixar o marco com uma espuma de poliuretano, botar a espuma ali, conseguir então chumbar esse marco. Então por isso que normalmente a gente vai trabalhar com um vão de 87, tá? Para dar uma porta de 80, tá? 88. Vamos lá. Continuando, pessoal. A outra coisa que está feita aqui, vou treinar agora com vocês, vou apagar esse aqui para fazer um. Que na planta baixa esquemática, a gente ainda não precisa definir por completo quais são os pisos, né, que a gente vai utilizar. Mas a gente tem que colocar, pessoal, ó, H, Enter, é o hatch. A gente chegou a falar rapidinho sobre ele, mas a gente não fez uma configuração mais detalhada. Lembram que a gente colocou lá no terreno, né, na planta de situação, quando a gente viu esse comando. Bem, agora eu vou dizer assim para vocês, a gente vai ter que usar, para fazer os pisos, tá? Primeiro faltou fazer uma linha aqui, ó. Para fazer o piso, eu vou dar o comando hatch, ó. E aí ele está ficando azul. Não está nem no sólido, aqui eu posso botar o sólido. Aqui são as propriedades partners, então eu tenho várias configurações já pré-prontas, tá? Ele está ficando azul. Isso está se dando porque eu não estou na layer correta. Então eu vou cancelar agora, antes de dar. Não me impediria, eu poderia trocar a layer depois, mas já vou ter uma layer hatch piso, ó, arc piso aqui, ó, hatch 1, tem um monte de layer aqui. Então eu vou botar o hatch 1, tá? Estou na layer correta, agora sim eu vou dar o comando H, Enter. Depois eu dar o Enter, já ficou feita a configuração última que eu usei, que foi o Solid, ó. Então o Solid, ele preenche toda essa superfície, tá? Bem, que nem o baldinho aquele de tinta do Paintbrush, tá? Porque eu estou no Solid aqui. Só que eu vou usar isso aqui, ó, User Defined. Quem é que está usando em português aí? Deve ser definição do usuário. Alguém está com o AutoCAD em português? Tá, vou continuar. Botei no User Defined. E aqui a gente tem assim, ó. Já veio aqui User, não tenho mais aquele monte de opção, tá?
eu tenho aqui o ângulo, tá? E eu tenho a escala. Quando eu estou com a escala 1, pessoal, ele define que a cada 1 metro eu vou ter uma linha, tá? Bem, eu vou criar agora, então, o meu piso de porcelanato. Um porcelanato, vocês aí que estão vendo toda hora os sites e estão acompanhando, vão na Tumeleiro seguido, que tamanho tem um porcelanato assim, padrão? 50? 60. O que mais tem hoje é o 60, mas vamos botar 50. Por que eu vou botar 50, pessoal? Para aparecer, porque senão as peças pequenas mal fica aparecendo no piso, tá? Vou botar 50 aqui, ó, ponto 5, tá? Aí olha aqui, ó. Quando eu botei ponto 5 aqui, agora eu vou botar no outro aqui. Olhem só. No que eu cliquei já foi para lá. Já aplicou o hatch, ó. Já está aplicado o hatch aqui, ó, no que eu clicar. Não cliquei. Ele está mostrando como é que vai ficar esse hatch. Viram que a cama, ele está rastreando e a cama, ele pega a superfície e ele não coloca na cama. Na cadeira lá, como ela está aberta, quando ele calcula, ele passa por dentro dela. Tá. Olhem aqui, pessoal, porque essa cadeira não está toda desenhada, está faltando uma parte justamente para encaixar em algum móvel. Tem várias outras opções, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção que aqui no Properties eu tenho uma opção que vai tornar isso, porque a linha reta não é um porcelanato. Eu tenho que ter uma malha, né? Então eu vou clicar aqui nas propriedades e botar duplo. Quando eu botar duplo, olhem só, já ficou o meu porcelanato 50 por 50, né? Tá. Não sei se alguém de vocês aí já trabalhou com a construção civil colocando porcelanato. Se vocês colocaram ou se mandaram alguém colocar. Eu não ia gostar que se colocassem assim na minha casa, tá? Dessa forma daqui. Recorte dos dois lados. Isso mesmo, né? Recorte em tudo que é canto, nos 4 cantos. Já pensou? Manda arrancar e faz tudo de novo. Tá, então eu tenho que vir aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, nesse aqui, desculpem. Set Origin. E aí aqui eu tenho opções, ó. Eu vou botar nessa daqui. Pessoal, isso aqui não é uma paginação de piso, mas já é o início de uma, né? Aqui eu já consigo ver aonde vai dar o recorte, tá? Olhem lá, então agora eu já deixei o recorte para 2 paredes. Compreenderam? Tá, então eu quero que vocês tomem esse cuidado aí quando vocês colocarem, tá? E o recorte ainda ficou... Opa! Tá? Se eu quiser mudar as configurações, ó, não, o porcelanato vai ser o 90 por 90. Ó, é o que eu falei que aí aparece pouco, né? Ó, já ficou aqui, eu troco, posso mudar as configurações do hatch, vai ser o 60 por 60, que nem um colega falou, para não ficar ouvindo só um, ó, tá, deu aqui. Então tá, vou deixar o 60 por 60 agora só para ter ficado alterado. Eu posso aplicar em outros lugares. Vou aplicar aqui nesse corredor, o mesmo porcelanato. Ele entra lá para dentro do quarto. Vou clicar aqui. Olhem só, ele já calculou e ficou tudo o mesmo. Tá? Tá, eu tenho agora aqui esse hatch em 2 partes. Eu tive que dar 2 cliques, né? Pô, ele ainda ficou com um defeito aqui, ó, porque não estava fechada essa parede. Bem, olhem aqui o que eu posso fazer numa opção do hatch quando está com um problema aqui, eu quero apagar um deles. Opções, Separate Hatches. Se eu já tivesse selecionado essa opção daqui, ele já teria deixado eles separados. Ó. Tem esse de dentro aqui, e agora eu tenho esse outro, que é o errado. Apaguei ele. Fechar agora aqui.
Essa porta que o senhor fez manual? Hã? Essa porta foi desenhada manualmente? Essa aqui foi. Querem desenhar ela aí? Não, eu te digo porque normalmente ela fica fechada que nem a janela. Ali Aham. Não, isso aqui tá só no rapidão. Teria que estar aqui, ó. O colega viu uma coisa, um detalhezinho, ó. No mínimo, ela foi usada numa parede de gesso e aí depois foi copiada para cá. Ó. Por que ela fica com o marco assim? Eu gosto de fazer uma coisa, pessoal, vocês entenderem como é que é na construção civil, o que a gente está representando, entender, para não ficar desenhando errado, entendeu? Porque às vezes a gente desenha coisas que não existem. Por que ela é assim, o marco? Que nem o colega falou. Por que o marco vai de fora, dessa face aqui até essa outra face da parede? Seria porque ele já soma a guarnição junto? Porque, olha só, pessoal, o marco, isso mesmo, o marco precisa ir de um lado ao outro da parede. Só estou botando aqui os que estão presentes aqui, enquanto estava esperando vocês responderem. A chamada moderna. Tem nomezinho de todo mundo. Se eu quisesse representar agora a guarnição aqui, pessoal, a guarnição, ela é presa, independente do tamanho da guarnição que fosse, ela é pregada, parafusada no meu marco, né? Então, por isso que o marco vai de um lado ao outro. Qual é o marco que não vai de um lado ao outro? O marco externo. O marco externo, ele não vai até a outro lado da parede, a outra face da parede, tá? Os marcos internos são da espessura da parede. Aqui eu tenho que arrumar isso aqui, ó. Isso aqui é um desenho feito às pressas. Não façam isso em casa, tá? Vamos lá. O que mais que eu ia passar para vocês? Tá. Já vimos, então, como é que a gente vai fazer as aberturas. Como é que vocês vão fazer o mobiliário. Já estão sabendo que vocês podem pegar os blocos de vocês. Ah, tá. Precisa ter, pessoal, isso aqui, ó. O nome de cada compartimento com a área. Agora eu vou ensinar o comando área. Olha aqui, pessoal. Como é que eu calculo a área da peça? Tem o comando AA, é as teclas, se eu apertar no meu teclado AA, é o comando área, tá? Vou dar AA, Enter. Clicando numa aresta, ó, ele já agora pede o segundo ponto. Vou botar no segundo ponto. Para mim calcular a área desse quarto daqui, eu podia pegar minha calculadora, ver as duas dimensões e multiplicar, né? É um quarto retangular, super fácil de fazer. Mas não vou ficar fazendo isso, pegar minha calculadora e ficar fazendo uma por uma, porque o AutoCAD é mais rápido. Ó, porque eu estou explicando para vocês que eu estou devagar. Segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Olhem aqui, pessoal. A área vai aparecer aqui na caixa de texto, tá? Vou tirar minha caixa de texto para vocês verem aqui. A caixa de texto, que fica aqui na parte de baixo. A minha tá larga, se a de vocês estiver mais fina em algum outro lugar. Mas ele vai aparecer aqui, ó. Ó. Aí apareceu, assim como o histórico dos comandos que vão sendo dados, ó. Eu preciso, vou botar mais comandos agora. Essa área vai ficar para trás nas linhas de texto aqui. Eu posso retomar. É só rodar o screw aqui, ó. Eu consigo enxergar mais coisas, mais comandos que foram dados.
mais informações do meu modelo. Tem 9.31.5. Não vou trabalhar com 3 casas depois da vírgula, só 2. Então, eu vou colocar aqui na área 9.31 metros quadrados. Tá? Ah, e isso aqui é um dormitório, não é uma... Tá. Eu vou aconselhar vocês a já colocarem o... Eu já volto, pessoal. Vou ali ver quem é. Tem alguém que está com problema no áudio. Ô, Robson do Zolara. Pronto, consegui. Já silenciei ele. Tava dando problema, né, para nós. Não foi por mal, Robson. Pode depois ativar de novo quando resolver aí. Vamos lá. Seguindo no AutoCAD agora. Deixa eu parar meu AutoCAD. Então, professor, é para colocar a característica do piso só ou é para colocar também do forro e do banheiro que tem revestimento lateral, a cozinha só do piso, tá? Só do piso. Quem quer colocar depois para a última entrega, pode colocar aquela simbologia de legenda, né? Que a gente coloca qual é o tipo de forro, o tipo de revestimento de parede e o tipo de piso, tá? Sim, que são as setas para cima, para o lado e para baixo, né? Isso, tem até gente que usa também uma simbologia, um triângulo, um círculo e um quadrado. Aí tem um númerozinho, número 1, número 2, número 3. Aí tu faz na legenda lá, o quadrado com o 1 é piso cerâmico porcelanato. A bolinha com o 1 é teto rebocado. Se for com o 2 é gesso. Se for com o 3, entendeu? Aí depois a gente faz a legenda. Mas agora só precisa botar isso, tá? Piso cerâmico, piso frio, também podem usar essa nomenclatura. Aí vamos fazer aqui, ó, para a gente fixar aquele comando. Vamos dar o comando RET agora aqui, ó, RET. Observem que ele fica já com a última configuração que eu usei, né? Ah, mas agora no quarto, na suíte, o casal ele não queria o piso frio porque deixa o piso porcelanato, porque deixa muito frio o quarto, ou porque eles gostam que não faça tanto barulho também, querem então um piso flutuante ou um vinílico. Então tá, aí a gente tem uma simbologia diferente, né? Como é que vocês fariam esse piso? Como tá demorando a resposta, eu vou falar aqui, ó. Eu vou desativar simplesmente o duplo, ó. Agora, quando eu aproximar aqui, já vai ficar diferente, ó. Só que um piso flutuante, ele tem quanto? Agora eu queria a resposta de vocês. Nos 18, 20. Perfeito. Já ficou parecendo um piso flutuante, né? Até vou contar para vocês. A gente pode botar 1.18, que nem o colega falou. Ó, fica melhor. Tá aqui. Na planta esquemática, planta humanizada, que nem a gente vai chamar com mobiliário, fica bom a gente colocar todos os pisos. Para a planta técnica que a gente vai elaborar, quais áreas que eu tenho que obrigatoriamente colocar o piso? O RET do piso. As áreas molhadas. Perfeito. Áreas molhadas. Só elas. As outras eu preciso ter, que nem o colega falou, ou que nem está aqui, ó, uma especificação. Embaixo da área tem o compartimento, o nome, está aqui, ó, o compartimento, a área, e embaixo tem que ter o tipo de piso. No mínimo tem que ter isso em todas. Aí a gente pode ter ou não a representação nas áreas que não são molhadas do tipo de piso que a gente vai colocar, tá? Então tá, para a planta esquemática de vocês, eu quero mobiliário, o piso e as aberturas. Tem que ter a área também.
Tá bem, pessoal? Então, para a aula de hoje, seria isso. Agora depois eu vou dar o retorno dos trabalhos de vocês na aula que vem, tá? E aí conforme eu vou ir dando retorno, vou ir orientando vocês também como é que estão o andamento dos projetos, tá? Aí eu vou ter que combinar com vocês já usaram o Zoom? Usaram o quê? O Zoom, a plataforma Zoom. Cleitinho andou usando. Os alunos. Não? Então eu vou ter que ver como é que a gente vai fazer, porque eu vou ter que daí conversar com alguns, e eu não sei se o Teams dá para isso, para ir orientando depois como é que vai dar a continuidade, o que tem que arrumar no projeto, tá bem? A aula que vem, então, eu já quero destinar para orientação e retorno para vocês, tá? Vou ensinar mais umas coisas, mais uns comandos, e a gente vai ver como é que a gente vai desenhar dessa planta baixa um corte esquemático, tá? Para a gente ter o volume dessa edificação que a gente está desenhando. Alguma dúvida, pessoal? Querem que eu retome algum comando? Oh. Por mim tá tranquilo. Então tá bem. Para mim também. Pessoal, salvar, Ctrl S, vamos lá. Eu não sei, olha só, pessoal, eu não informei para vocês, né? Mas a gente tem a opção salvar como, se vocês estão com algum colega que não tem a versão do AutoCAD de vocês, que está muito nova, a gente tem aqui no Save As, a gente tem opções de salvamento, tá? Então, eu vou aqui no Drawing, ó. E aí eu tenho o nome e eu tenho aqui a versão, ó. Como o meu AutoCAD não é acadêmico e é antigo, ele é 2015, tá? Ele está aqui, a versão que ele está salvando é 2013. Vocês podem salvar em qualquer uma dessas versões, não precisam salvar na última, tá? Isso é um cuidado que vocês têm que ter até para mandar para plotagem. Como provavelmente vocês não devem ter plotter em casa, esse é um cuidado legal para vocês terem, porque quando vocês mandam para plotagem, normalmente eles não têm a última versão do AutoCAD, tá? Aí ficam pedindo uma outra versão. Então a gente pode até vir aqui, ó, no Opções. A gente tem aqui no Opções, Open and Save, tá? Todo mundo achou? Sim. No Opções, Open and Save, tem aqui, ó, a versão que vai ficar sendo salva, tá? Aí eu vou botar Apply e ele vai ficar salvando essa versão. No caso, quem é que tem 2020 ou 2019 aí? Tem 19. Qual Eu é tenho o 21 já, eu acho. 21? Qual é o que tu tá salvando aí no Opções? Qual era o formato? Eu salvo em 2010, né, professor? Nessa mesma opção eu já coloquei 2010, porque a maioria, vocês tu manda qualquer um, não perigo nunca de dar problema. Isso mesmo. Quem é que o outro que tem o 2021? Qual é que tá Eu. configurado o teu? Acho que eu tô salvando em 21, mas a próxima vez já salvo em mais baixo. Tá. Já bota isso aqui e isso aqui já vai ficar para as próximas vezes, viu? Tá, botem aqui, ó, tá? Já vai ficar salvando ou 2010 ou 2013, tá? O cuidado que o colega falou, eu vou dizer assim, eu trabalho lá no escritório, a gente já faz essa configuração dos computadores estagiários também, do pessoal, mas o que deu problema para mim eu contratei para fazer o logo, a propaganda de uma clínica que a gente estava fazendo, na verdade é uma clínica de exames, e aí o cara fez o logo e salvou numa versão do CorelDRAW, que é de desenho, na última versão do CorelDRAW. E aí eu passei para o cara que ia executar, então eu estava intermediando uma comunicação, né? Um cara que faz aquelas letras em caixa alta, e aí atrasou tudo isso porque o cara salvou na versão mais nova possível do Corel, eu nem tenho mais o Corel no meu computador,
E aí eu tive que ficar esperando entrar em contato com o cara para conseguir que ele mudasse para a versão para o cara lá que executa as letras conseguir fazer, né? Então, isso é um cuidado básico, né? Para vocês terem também, não trabalharem com a última versão aqui no salvamento, tá? Ô, Vocês estão professor, privilegiados. Pode falar. uma dúvida, esse trabalho é em dupla, né? Beleza. Vocês vão se reunindo aí, não sei, não é... dupla pode, né? Dupla pode. Só cuidado aí para não se transmitirem o coronavírus aí, tá? Mas podem ir se reunindo também de forma online, tá? Trocando as informações. Perfeito, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida e queira tirar, eu vou seguir aqui no canal até todo mundo, até 10 para as 9, tá? E aí fico aguardando a aula que vem, a gente segue, aguardo vocês às 19 e vou botar esse material lá no AVA e também no WhatsApp de vocês, tá? Salvar aqui. Um abraço e se cuidem. Beleza, abraço, bom final de semana. Professora, obrigada. Professor, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, bom final de semana para todos. Tá, ô professor, olha só. O que Oi. acontece? O que acontece? Eu fiz mais ou menos assim, tá ligado? Só que, tipo, meio. Como é que eu posso explicar? É que, tipo, como eu tô em andamento de um curso, já tô já terminando, então o cara mais ou menos vai fazendo conforme foi o aprendizado nesse. Claro, Mas, claro. como eu te falei, eu uso os blocos porque meu AutoCAD já tá tudo configurado, conforme o Perfeito. curso. Então, a gente usa esses blocos prontos, aí utiliza essas nomenclaturas, por isso que eu te comentei da parte das legendas, porque foi tudo ensinado lá. Melhor. É que eu agora não sei, é o Nathaniel, né? É, Tá. Nathaniel, pode usar os blocos, podem usar a nomenclatura, não estando em desacordo com a norma, podem usar, como eu te falei, essa forma de legenda para piso, revestimento de parede e forro é a mais completa, é a melhor, tá? Não beleza. precisa para essa etapa tu já fazer, mas se tu adiantar, é que depois a gente vai ter uma etapa técnica, que a gente vai ver tudo que precisa numa planta baixa, tá? Sim, O sim. mínimo Não, exigido. Sim, na verdade, sim, ó, essa parte que tu deu da aula de hoje praticamente tá pronto. Aí eu tava adiantando a parte de cortes ali, que é o que mais ou menos a gente vai aprendendo até por que acontece. Como eu não trabalho com AutoCAD, eu costumo ir fazendo para não perder a prática, entendeu? E como Isso. Era esse esse o meu medo, esse nosso tempo que a gente passou afastado, vocês não terem praticado. Mas como eu vi os trabalhos de vocês, eu vi que vocês estão praticando. Então, uma das grandes dificuldades do AutoCAD é a gente aprender, tem aula ali e não praticar. O que tu mais aprende é praticando. Isso vai ser para o Revit também depois, que vocês vão fazer curso, vão aprender. Beleza, beleza. Aí então, a aula que vem tu vai dizer qual é a data do próximo modelo. E vocês já têm o que tem que entregar. A aula que vem a gente vai fazer um corte esquemático, tá? E a fachada, e aí vocês já podem me entregar. Tá. Tá? E Quem o conseguir corte, completar, eu já vou dar a data, eu vou confirmar com o NES se eu posso manter a minha entrega B1 na data, porque vocês não vi ninguém assim com dificuldade, ninguém me procurou dizendo, olha, eu acho que preciso de mais tempo, porque não consegui. Claro, eu sei que assim, ó, a princípio todos conseguiram instalar o AutoCAD, pelo que eu estava acompanhando até no WhatsApp, vocês se auxiliaram, né, para instalar o acadêmico. Mas se tem alguém, por isso que eu perguntei, se tem alguém que está com dificuldade por causa de acesso ao AutoCAD, eu até posso ver com o NES, porque a faculdade está ficando fechada, se teria como disponibilizar um laboratório, né? Mas vamos vendo, ninguém veio com esse questionamento. A gente está tentando improvisar, seguir, não perder o semestre, né? Dar continuidade no semestre. sim. E olha só, e esses cortes que tu vai dar conforme tá no plano diretor da cidade, ou tu vai dar um tipo de corte, tem que fazer como tu falou? Não, eu vou ensinar como é que desenha, e quando eu ensinar o corte, na verdade a gente vai ver um corte esquemático agora, tá?
depois, ao longo da disciplina, depois da B1, eu retomo, porque vai ter uma aula planta baixa técnica, tá? Que aí a gente vai ver todos os itenzinhos que preciso colocar de legenda, de cota, toda a parte técnica que tem que ter da representação, tá? Depois eu vou ter aula de planta de cobertura, planta de situação, tudo que tem que ter completo, que vai ser rápido, porque a gente vai retomar, e aí vocês vão ter que ir fazendo essa como se fosse ir para a prefeitura, por etapas, a gente vai fazendo. Quando chegar no corte, eu normalmente dou uma aula de corte que ela tem a ver com um corte executivo. O corte, eu faço um corte que tem que ser muito a experiência de obra, tá? Eu trago muita experiência de obra, porque no corte é o que requer mais conhecimento técnico construtivo da gente. Não sei se tu notou, tá fazendo essa atividade aí em algum lugar, não sei se é AutoCAD. O corte é o que nos pede mais conhecimento técnico construtivo. Ele pede que a gente saiba o que é uma fundação, se tem a impermeabilização, qual é o tipo de fundação, né? Ele pede a questão do pé direito, como é que é essa alvenaria, se tem verga e contra-verga, ele pede se tem viga, se é cinta, qual é a espessura da laje, se é uma laje de cobertura de entrepiso, ele pede o tipo de tesoura do telhado, ele pede a parte de cima da cobertura se tem platibanda, ele pede a altura da caixa d'água, como é que a gente subiu, a alvenaria na volta da caixa d'água. Então ele pede um monte de detalhe que aparece, que nos requer esse pensamento, como é que é construído. Por que eu estou representando dessa forma? Como é que é um beiral? O que é um rufo? O que é uma cumieira? Tudo isso eu preparei ali para vocês, por isso que eu peguei esse desenho, para a gente esmiuçar esse conhecimento técnico construtivo. Tá? Beleza, beleza. É isso aí, a gente vai ver detalhezinhos, nomes, por que a tesoura do telhado, como é que faz na obra hoje, como é que se aprendia. Eu tenho até um livro aqui que nem se usa mais, que era Tesouras de Telhado, nem se usa mais. Bem, pessoal, era isso e espero ter sanado as dúvidas de vocês. Vai lá, Nathaniel, mete bala aí no que tu aprendeu, não para de praticar. E o que tu tá adiantado, tá com mais tempo, pensa mais na planta, desenha mais, vai fazendo os bloquinhos, isso aí a gente fica para sempre, vai usando depois, né? Então, que na melhorar também a legenda verdade, que vai fazer das aberturas, tudo isso tu não usa só para minha disciplina, tu vai ficar usando depois. O selo, já pode ir fazendo selo, adiantando. Pois o que acontece no início do curso foi configurado todo o AutoCAD, né, dos alunos, e aí eles já deixam nas caixas, né, já fica, tipo, quando tu abre o AutoCAD, já fica tudo ali para ti. Já fica tudo configurado. Tudo configurado, tipo, as layers, tudo, e a parte dos blocos, e que é uma coisa que o cara vai usar sempre, então já fica tudo ali. Por isso que eu te perguntei se tem que fazer, se pode fazer legendas, tipo, como foi aprendido, ou se tem que fazer umas legendas específicas. Não conheço ninguém assim, tipo, que dá projeto arquitetônico que vai exigir. Tem que ser da forma como eu estou ensinando. A própria norma mostra mais tipos de legenda, tá? Quanto a isso, fica tranquilo. Beleza, então eu vou lá, professor. Abraço. Abraço.